Boa tarde, está começando o Boletim Legislativo desta quarta-feira, 19 de novembro de 2025. A partir de agora, fique bem informado com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Na edição de hoje, você vai ver as novas regras do saque aniversário do FGTS, que entraram em vigor neste mês. Tem ainda dicas de como se planejar para gastar o 13º salário de forma inteligente. E amanhã, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Preparamos uma reportagem especial que vai mostrar os movimentos afro-brasileiros da nossa cidade. Fique com a gente! Você já antecipou seu saque aniversário do FGTS? Pois é, então fique atento porque a partir deste mês entraram em vigor novas regras que limitam os trabalhadores anteciparem valores futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Atualmente, 21,5 milhões de brasileiros, o equivalente a 51% das contas ativas do FGTS, aderiram ao saque aniversário e cerca de 70% deles já fizeram operações de antecipação junto aos bancos. A Letícia optou por ativar o saque aniversário do FGTS desde quando ele foi criado, em 2019. Depois precisou pedir o adiantamento de algumas parcelas. Isso aconteceu em um período que enfrentava problemas financeiros. Como eu estava passando por um momento difícil, muitas contas, e aí eu acabei optando por sacar, né? Porque ia me ajudar naquele momento. Além de ter ajudado eu acertar as contas que estava atrasado no momento, né? Eu ainda usei para outras coisas. O saque aniversário é uma forma do trabalhador ter acesso a uma parte do dinheiro do fundo de garantia no mês em que faz aniversário. E o adiantamento é quando o trabalhador solicita a antecipação das parcelas de anos futuros. Em troca, o banco cobra juros e usa o saldo do FGTS como garantia da operação. Esse advogado trabalhista explica que o adiantamento nada mais é do que um empréstimo bancário. Não deixa de ser um empréstimo. E aí você está fazendo um empréstimo com o seu saldo do fundo de garantia em garantia. Então isso é até uma questão para o trabalhador negociar as taxas. Então tem as taxas para ser feito esse adiantamento. Às vezes precisa fazer o cálculo. Será que de fato é melhor eu fazer um saque aniversário ou fazer um empréstimo pessoal? A opção pelo saque aniversário tem se tornado comum no Brasil. Dos 42 milhões de trabalhadores com conta no FGTS, mais da metade aderiu ao saque aniversário. Foram 51%. E desses, 70% solicitaram a antecipação dos recursos, o que resulta em aproximadamente 15 milhões de pessoas. Preocupado com esses números, o governo federal anunciou mudanças nas regras do saque aniversário. As novas regras limitam a quantidade de operações, o prazo e o valor das antecipações. Por exemplo, agora o trabalhador que aderir à modalidade precisa esperar 90 dias para fazer o primeiro saque. Na regra antiga, poderia ser feito de forma imediata. A segunda mudança estabelece um limite para saques simultâneos. A partir de agora, vai ser permitido apenas um por ano. Outro limite é para o número total de saques anuais, sendo o máximo de 5 saques até outubro de 2026. E após esse período, apenas 3 saques. As regras também estipulam um teto para as parcelas, que não pode ultrapassar R$ 500. Quem quiser optar tem que ir à Caixa ou pelos seus aplicativos, e as formas de antecipações, e aí são pelas instituições bancárias. O ponto também que precisa ser bastante destacado é quando você quer retornar. Então, quando você quer desistir dessa modalidade do saque aniversário. E aí leva-se um prazo, são um prazo de 2 anos, 24 meses, para que ele volte a ser o que a gente tinha antes, que era o saque e rescisão. Ou seja, só vai receber quando tiver a rescisão do contrato de trabalho. Se ele fizer uma alteração hoje, ele desistiu, vai ter que esperar, ele faz o pedido hoje, mas vai ter que esperar 2 anos para poder voltar a ser o saque e rescisão. Essa economista e gerente de operações de uma empresa que oferece serviços financeiros conta que atende muitos trabalhadores em busca do adiantamento do saque aniversário. Ainda segundo a especialista, caso o trabalhador opte pelo adiantamento, é importante que o dinheiro tenha um destino certo, como uma emergência, por exemplo.
A orientação é não usar o dinheiro como um complemento de renda. Não é para comprar roupa, não é para trocar celular, não é, pode ser uma viagem dos sonhos, você pode até complementar, passo o saque de aniversário, complemento com o dinheiro que eu tenho e vou fazer a viagem dos meus sonhos. Mas não é aquele bate e volta que ele vai fazer na praia, não é para tocar o tênis da moda, né? Então, assim, a gente, infelizmente, esse consumo, né, esse recurso está sendo muito direcionado para o consumo, né? A Letícia, que a gente conheceu no início da reportagem, diz que quando não precisa, não adianta a parcela. Para ela, ter a possibilidade de usar esse dinheiro é positivo, mas entende que é preciso ter organização financeira. Assim, por exemplo, esse mês eu tô tranquila, então eu não vou pegar. Mas vamos supor que mês que vem eu passo por um aperto. Aí eu espero passar o dia 20 e aí acabo sacando. E o pagamento do 13º salário está próximo e muita gente já espera ansiosa para a chegada do dinheiro extra na conta para pagar aquele boleto, comprar presentes de fim de ano ou investir em algum sonho. Mas especialistas alertam, para usar esse valor é preciso planejamento. Organizar as contas e priorizar compras conscientes pode fazer a diferença para evitar endividamentos e garantir um início de 2026 mais tranquilo. O movimento nas lojas do calçadão já dá o tom. É fim de ano. Para o trabalhador formal, é época de se planejar também para ir às compras. Afinal, a primeira parcela do 13º está aí. Camila não é imprudente. Sabe a importância de guardar parte do dinheiro. Por ser um dinheiro que, em tese, é um dinheiro extra que a gente recebe no ano, eu tento sempre pensar, vou me planejar para que uma parte eu consiga gastar nas compras de fim de ano, que geralmente é o que todo mundo faz, mas uma parte eu também quero poupar, de repente para uma conta futura, para uma viagem. O 13º salário é um direito de todo trabalhador formal. Quem trabalhou o ano inteiro, registrado, irá receber o valor integral, uma espécie de salário extra. Já para quem trabalhou apenas parte do ano, irá receber o valor proporcional em relação aos vencimentos. Ele é pago necessariamente em 2 parcelas, uma até o dia 30 de novembro e a outra até o dia 20 de dezembro. No entanto, a primeira parte do pagamento cai de forma integral na conta bancária. A segunda não. A parte final do benefício é pago com os descontos previstos na carteira, o que por vezes acaba confundindo o trabalhador. As dúvidas vêm no dia 20, que é quando tem desconto, né, de imposto de renda, de INSS e agora também com crédito do trabalhador. Então vale ressaltar, né, que todo mundo que fez essa opção pode ocorrer também o desconto no 13º. E a gente sempre vale também, tem pensão alimentícia, sempre ficar atento, porque também pode vir, né, ocorrer esse desconto, sempre no dia 20 de dezembro. Para Valéria, o benefício também deve ser encarado como um dinheiro extra, mas há nele também uma possibilidade de se programar para o futuro, principalmente em relação à chegada do ano seguinte, que traz consigo contas obrigatórias. Você tem que lembrar também que em janeiro, né, que para quem tem filhos, material escolar, né, uniforme, então sempre fazer essa reserva para as coisas extras que vêm aí no decorrer do ano. IPVA, IPTU, então aumenta um pouquinho as contas e sempre que puder, sempre fazer um guardo desse dinheiro, né? Mas nada que uma boa organização, com planilha e muitas anotações, não resolva para dividir o 13º em lazer, poupança e contas. É o que destaca esse especialista financeiro. Resumindo, se puder, olha para trás, tenta pagar alguma dívida, deixa alguma coisa guardado para essas contas do começo do ano, para você não se endividar. E se for possível, é claro, pega um pedacinho e começa ali fazer a sua reserva de emergência, até porque quando começa ano, nós às vezes não mudamos comportamento, mas sempre achamos que alguma coisa vai mudar por osmose, né? No ano que vem vai ser diferente e tal, mas precisa mudar o comportamento, senão não tem jeito, né? Então, eu acho que essas 3 etapas, se você puder fazer aí, dar uma esticada no teu 13º, vai fazer bem para você e para tua família. Ainda assim, Eduardo chama a atenção e alerta para erros comuns que muita gente comete ao receber o 13º. Maiores erros, assim, sem dúvida, se você prestar atenção nessa questão aqui, você
tentar fazer um exercício com essas questões de fazer um orçamento, sentar com a família, sem brigar, porque já foi, o passado ninguém muda. Então, o que a esposa gastou, o que o marido gastou, os filhos, senta com a família, faz o levantamento das dívidas, das despesas que são fixas, e da renda que a família tem, e começa a comemorar junto, coloca uma meta mensal. Olha, no próximo mês nós vamos diminuir em 5% isso aqui. Se der certo, comemora. Não é gastando 5%, comemora, mas é comemorar, de vibrar. Hora de saber como fica o tempo nesta quarta e quinta-feira na nossa previsão. Sol entre nuvens na tarde desta quarta-feira e sem chances de chuva. A máxima é de 24 graus e a mínima é de 16. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Não há chances de chuva. A máxima prevista é de 24 graus, com mínima de 14. Você planeja ter seu próprio empreendimento? Então fica de olho no quadro Empreende Sebrae. Especialista dá dicas de como a ideia pode sair do papel e virar um negócio viável. Vamos ver. Olá, meu nome é Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. Quais fatores dificultam a gente tirar a ideia do papel e colocar na prática? Eu diria que de cara nós já temos dificuldade de organizar a ideia no papel. Planejar de maneira sistemática, organizando a execução, porque esse planejar ele depende de busca de informações. E eu preciso ter boas perguntas para conseguir boas informações. Nisso a IA pode te ajudar. Uma vez organizado, eu preciso ter independência e autoconfiança. Chega um momento em que eu tenho que testar. Agora, não preciso arriscar grande. Eu posso assumir um risco calculado. Um pequeno protótipo, um pequeno ensaio, um teste de mercado para que eu possa ampliar o meu aprendizado. Sempre uma boa sugestão nesse processo de tirar do plano para trazer para a realidade. Já quem busca por vagas de emprego pode aproveitar nossa agenda de serviço com todas as vagas disponíveis no PAT de São José nesta quarta-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de eletrotécnico, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, camareira de hotel, carpinteiro, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro geral, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de expedição, estoquista, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas industriais, mecânico montador, oficial de manutenção, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo no telemarketing, operador de vendas em lojas, serralheiro e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil e operador de teleatendimento ativo no telemarketing. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro de São José dos Campos. Mais de 55% da população brasileira se declara preta ou parda, segundo o Censo 2022. Mesmo assim, um estudo recente mostra que poucas pessoas negras ocupam cargos de alta liderança nas empresas. A desigualdade racial no mundo corporativo ainda é um desafio que revela barreiras históricas e estruturais da nossa sociedade. No Boletim Entrevista de hoje, vamos entender quais são esses obstáculos e o que pode ser feito para promover mais representatividade e igualdade no mercado de trabalho.
Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Hoje o nosso tema é a representatividade negra no mercado de trabalho. De acordo com o censo de 2022, mais de 55% da população brasileira se identifica como preta ou parda. Mas um estudo recente mostra que apenas 1% das pessoas pretas ocupam cargos de alta liderança nas empresas. Para entender as barreiras que ainda impedem o acesso a esses espaços e o que pode ser feito para mudar esse cenário, a gente conversa com a especialista em Direito do Trabalho e Igualdade Racial da Univap, Luana Romani. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Luana, para a gente começar, quais são as principais barreiras aí que impedem as pessoas negras a chegarem a cargos de liderança nas empresas? Olha, são diversas, mas assim, para a gente enumerar e ser um pouco breve, primeiro delas é a formação, né? As pessoas negras e pardas ainda têm uma educação não muito eficiente, mas isso decorre da nossa situação histórica, né? O racismo estrutural ainda impede com que essas pessoas tenham acesso a uma boa educação. Depois também são pessoas que não têm aí esse apadrinhamento, às vezes não conseguem pessoas para que possam lhe dar oportunidades, né? Então já tem uma má formação cultural e escolar, depois não conhecem pessoas que tragam elas para esse ambiente de trabalho e também, eu penso que é um dos pontos mais graves, as empresas elas ainda não têm tanto essa conscientização, porque é muito comum quando a gente conversa com empresários, pessoas de RH e demais pessoas que poderiam trabalhar com essa conscientização, entenderem que o racismo não existe. Então essa negativa acaba impedindo também o reconhecimento e a oportunidade de acesso a essas pessoas. E como que a falta de representatividade negra em cargos de liderança impacta na motivação e na autoestima de outros profissionais? Os outros profissionais acabam não tendo essa diversidade, né? Porque a inserção de pessoas negras e pardas no mercado de trabalho, ela poderia colaborar para que as pessoas também desenvolvessem esse olhar necessário para entender que o racismo estrutural existe. Então, é uma situação que as pessoas acabam perdendo de conhecer o que é realmente esse racismo tão implementado aí nas empresas, né? E a gente falando de políticas públicas, até que ponto as políticas públicas têm sido eficazes para reduzir essa desigualdade? Eu penso que temos muitos avanços, mas ainda precisamos de mais, né? A própria história do período de escravidão no Brasil, ela ainda não é contada como deveria. Então, a partir do momento que a gente nega essa historicidade da questão do racismo, nós não temos pessoas conscientes e que possam brigar, lutar por essas causas e entender, né? E eu vou usar um termo aqui que é muito recorrente, que as pessoas falam que às vezes é mimimi, mas não é, né? É uma situação que no dia a dia acontece e também as pessoas negras e pardas não estão preparadas para brigar, né? Porque quando a gente coloca essa situação do racismo estrutural, muitos até dos próprios negros e pardos, eles não reivindicam o seu lugar. Então ainda continua numa passividade. Temos bastante políticas públicas, mas ainda a gente poderia melhorar. E para a gente finalizar, que mensagem que você deixa para as empresas, para os profissionais que querem fazer parte de uma mudança real nesse cenário? Olha, primeiro de tudo que não é falta de talento, é falta de oportunidade, né? E as empresas, elas deveriam investir, porque uma empresa que tem essa miscigenação de profissionais e principalmente que coloca as pessoas negras e pardas no topo, nas direções, ela poderia deixar essa mensagem clara para a população de que ela é uma empresa de fato inclusiva, que é uma empresa que reconhece o valor do trabalho humano, independentemente de cor de pele, e mais, né? Ela é uma empresa que poderia também atingir um público diferenciado, porque ainda é muito difícil um negro adquirir, consumir alguns produtos ou até mesmo se interar com alguma marca quando ele não se vê representado naquela instituição. Luana, é isso. Muito obrigada pela sua presença. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais!
Amanhã é feriado nacional, celebramos no dia 20 de novembro o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida por ser o dia da morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695. Em São José dos Campos, atualmente, 30% dos moradores se declaram pretos ou pardos. E na nossa cidade, há movimentos sociais que ao longo de todo o ano desenvolvem trabalhos e ações em prol da cultura afro-brasileira e da educação racial. Vamos conferir. No Ponto de Cultura Afro-Brasileira Quilombo Abaiomi, no Campo dos Alemães, aos poucos o espaço ganha novas salas. As paredes recebem pinturas e colagens. E o cantinho da biblioteca, que traz na placa o nome de uma das primeiras escritoras negras do Brasil, Carolina Maria de Jesus, se preenche com as doações de livros e a visita de estudantes do bairro. A coordenadora conta que, graças aos projetos culturais, é possível atender aqui mais de 100 famílias. São poucos espaços que oferecem o letramento racial de forma gratuita, né? Principalmente feito de pessoas negras para pessoas negras. Então, embora o Quilombo Abaiomi seja um espaço que recebe todas as pessoas, a nossa formação é afrocentrada, né? O nosso saber, ele vem de intelectuais e pessoas negras, e existem poucos espaços que oferecem isso. Em São José, o poder público vem desenvolvendo ações que fortalecem as práticas de desconstrução do racismo e a valorização da diversidade. São diálogos que ganham destaque em novembro, sobretudo com o dia 20, marcado pelas celebrações da consciência negra. E a cultura afro-brasileira tem um espaço exclusivo na cidade, o Centro de Referência Afro-Brasileira, fruto de uma lei aprovada na Câmara, de autoria do vereador Fabião Zagueiro. Temos palestras, né? Discussões, né? Tem o COMPIR, que é o Conselho Municipal da Igualdade Racial, que a gente discute, né, sobre a cultura, né, sobre alguns temas que acontecem na nossa cidade. Mas é o que eu sempre falo, né? O centro de referência não é só para o negro, é para todos, é para conhecer a cultura em si, né? Nós somos descendentes de negros africanos que acabaram ajudando a crescer o nosso Brasil. O centro funciona na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. A sala é destinada a encontros e eventos em prol da consciência negra. É um serviço onde reúne todas essas manifestações afro. Então o centro ele é importante porque é ali onde as pessoas, independente de sua cor, de sua etnia, ele acessa essas vivências afro-brasileira, indígena também. Então é um espaço de diálogo, um espaço de formação, um espaço de manifestação cultural também, e é através do Centro de Referência que ao longo do ano todas essas ações de enfrentamento e combate ao racismo estrutural, o racismo institucional, é através do Centro de Referência que elas acontecem. Segundo o IBGE, mais da metade da população brasileira se declara como negra ou parda. São cerca de 120 milhões de pessoas. Essa realidade impõe desafios, principalmente na busca de oportunidades. Nesse sentido, outra lei aprovada na Câmara, também do vereador Fabião, autorizou a Prefeitura a criar um programa voltado para afroempreendedorismo em São José. Temos vários empreendedores afros aqui na nossa cidade, né? Só que fica muito afastado, fica muito na periferia. O intuito disso é trazer para o centro, para realmente ver o que o povo negro tem para mostrar. A gente quer fazer uma feira de empreendedorismo aqui na nossa cidade, já estou falando de primeira mão, junto com a Edna, né, junto com o Centro de Referência, a gente fazer essa feira, mas trazer também não só mostrar o que a gente faz, mas também trazer alguns cursos, né, Sebrae, para nos apoiar e ver realmente os nossos empreendedores. No Brasil, 2025 já está marcado pela evolução de uma das políticas públicas mais relevantes para a igualdade racial, a nova lei de cotas, sancionada pelo governo federal em junho. Para esta advogada, a nova lei simboliza um avanço, com o aumento das cotas raciais nos concursos públicos federais. Ainda é uma dificuldade da gente encontrar servidores, né, públicos, negros e negras ou pardos, né? Então a gente percebe a dificuldade de ascensão dessas pessoas. Então, essa lei é uma ação afirmativa, e aumenta para 30% e 25% dessas vagas são destinadas para pessoas negras e pardas.
3% para povos indígenas e 2% para a população quilombola. Então tem esse recorte dentro da lei que eu acho bem significativo. Do ponto de vista histórico, a consciência negra também se expressa pelo direito. Na Ordem dos Advogados do Brasil, em São José dos Campos, Maria Fernanda preside a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Ela tem um olhar pautado basicamente na justiça, na verdade, no direito à memória e à reparação social. Então, quando nós falamos da história do nosso país, a gente tem que olhar para a verdade, por tudo que aconteceu, ter o direito à memória, porque a população negra, quando ela foi escravizada, né, que não são escravos, são pessoas que foram escravizadas, elas perderam o direito a tudo, a dignidade, ao nome, né? Então, quando a gente fala no direito à memória, é o resgate histórico de quem são essas pessoas escravizadas, né? E de lá para cá contar a história da forma como de fato ela aconteceu. A igualdade racial deve ser vivenciada para não ser esquecida. A chefe de divisão de políticas de igualdade diz que o envolvimento de todos é primordial na construção de uma sociedade que valoriza a história e está ciente das discussões do nosso presente e futuro. Edna faz um convite para as programações do 20 de novembro. As atividades em prol da consciência negra seguirão até dezembro. Nós teremos mais 2 eventos, que é no dia 7 de dezembro e 14 de dezembro, porque dia 2 de dezembro é o dia do samba. Então a gente emenda as atividades do mês da consciência negra com o dia do samba, chamando essa população para sambar, com oficina, como aprende a sambar, como que diferencia um samba do outro e curtir, né? E celebrar mesmo. Então é um mês de muita atividade. Com essa mensagem de respeito e combate ao preconceito, encerramos o Boletim Legislativo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo feriado para você que vai aproveitar. Por aqui continuamos com a nossa programação. Amanhã estou de volta aqui com notícias da Câmara. Até mais!